conhecer pessoas de todos os tipos e se inteiraram de que havia, na cidade, um local onde se reuniam os mais desgraçados para que se consolassem mutuamente e ficassem à disposição da caridade alheia, sempre tão escassa e disputada. Na verdade, não era um mercado de dores, mas algo muito parecido com isso. Aproveitavam-se da proximidade da sinagoga e transformavam o caminho que os transeuntes usavam para atingi-la como um vasto corredor de sofrimentos, no qual iam colocar à mostra as suas mazelas à cata do precioso metal que, lá dentro do templo, seria entregue como elemento de ostentação e vaidade. Por isso, tão logo caiu a noite, os dois se dirigiram para o local, que não distava muito da estalagem, naquela Nazaré tão pequenina daqueles tempos. Foi fácil encontrar, pois as luzes de tochas improvisadas apontavam para a concentração das desgraças humanas. Estropiados, doentes, paralíticos, crianças, velhos, misturavam-se aos cães sarmentos e impunham ao ambiente um aspecto de degradação e mau cheiro. Isso era tão grave que os sacerdotes e fariseus haviam conseguido afastá-los das proximidades da sinagoga, mantendo-os a certa distância que lhes garantisse uma rota de acesso, sem passar por seu meio e sentir-lhes as desgraças, conduta essa fruto do egoísmo e da indiferença dos fiéis frequentadores do culto religioso. No entanto, apesar de não poderem se estabelecer até os limites do templo, mantinham-se ali com a convicção de que era o local mais favorável em toda a cidade para que se encontrassem com os ricos e favorecidos pela sorte. Josué e Zacarias eram apenas mais dois no meio dos pobres e mendigos. No entanto, em suas almas carregavam uma riqueza que transformaria a vida de muitos dos que ali se achavam em desespero e que não faziam da mendicância uma maneira de ganhar a vida, para a qual eram arrastados por força de suas superlativas desgraças. No instante em que se estavam aproximando, Zacarias e Josué pararam e, quase que ao mesmo tempo, cogitaram de elevarem a Deus uma oração por todos os que iriam ser os primeiros a escutar as palavras do reino do Pai, a fim de que pudessem ser beneficiados e que guardassem bem a mensagem. Assim, Zacarias tomou a dianteira e, num desvão isolado do local, a certa distância do triste cenário, falou em voz suave, apenas para que Josué escutasse: Deus, nosso Pai, aqui estamos na semeadura da vossa seara. O Senhor conhece nossas limitações e não desejamos impressionar a ninguém por virtudes e poderes que não temos. No entanto, nosso Mestre Jesus nos determinou que, em vosso nome, amparássemos e curássemos os enfermos. Sabemos que o poder não nos pertence, mas provém de vós e a vós será devolvido, na forma das bênçãos que puderem ser espalhadas sobre os desditosos. Assim, Pai querido, velai por nós para que, de nossas mãos possa partir algo que chegue ao coração de algum deles e sirva de base para que consigam escutar nossas palavras sobre o vosso reino. Amém. Uma onda de calor e entusiasmo lhes encheu o coração e, juntos, se abraçaram para que o começo da jornada pudesse significar a união de dois corações fraternos, a serviço da bondade. Combinaram que um falaria primeiro e o outro falaria depois, se a ocasião permitisse assim proceder. Zacarias foi indicado por Josué para começar. No entanto, quando se aproximaram dos que lá estavam, os planos humanos foram alterados pelos planos de Deus, que lhes havia escutado as preces. Isso porque, tão logo se achegaram ao amontoado de tragédias físicas e morais, puderam notar uma concentração de pessoas ao redor de um ancião que havia caído ao solo estrepitosamente. Correram para lá, a fim de se inteirarem dos fatos e puderam perceber, com facilidade, que o velhinho estava desacordado e, de sua boca, uma espuma branca era expelida, sem que ninguém tivesse coragem de tocar-lhe o corpo ao quebrado. Todos o circundavam sem que ousassem ajudá-lo. Pedindo licença, Zacarias e Josué chegaram, facilmente, ao interior da roda de curiosos, todos igualmente enfermos que, amedrontados, não queriam se comprometer com o mais desditoso dentre eles, naquele momento. Na verdade, ficaram aliviados quando puderam ver os dois se acercarem do velho e se colocarem ali, com carinho por ele.
Enquanto aconchegavam a cabeça branca em panos pobres para melhorar a sua posição física e para fazer estancar o sangramento produzido pela ruptura da epiderme decorrente da queda ao solo, os curiosos perguntavam: vocês são parentes dele? Nunca soubemos que esse pobre coitado tivesse alguém neste mundo, falavam dos anônimos companheiros de desgraça. Somos seus irmãos, respondeu Zacarias, emocionado. Era a primeira vez que falava nessa condição fraterna, sem estar na presença de Jesus e entendendo o significado da palavra irmão segundo o conceito do Espírito. Os que escutavam, no entanto, passaram a acreditar que eles se tratavam de irmãos carnais do velhinho e se puseram mais curiosos e perguntadores. Pois então quer dizer que Caleb tinha 2 irmãos e nunca falou nada para a gente? Exclamou um. Outro mais insolente já se apresentou dizendo: puxa vida, esse coitado jogado no mundo e vocês 2 sem fazer nada para ajudá-lo. Não têm compaixão de sua desgraça? Certamente estão fortes e bem alimentados enquanto nosso amigo passa dias sem colocar nada no estômago. Assim seguiam os curiosos a julgar e perguntar, mas, invariavelmente, sem estender as mãos para ajudar. Tomado de uma inspiração que não sabia de onde lhe vinha, Zacarias levantou a voz para que todos ouvissem e esclareceu: somos filhos do mesmo pai, mas não do mesmo homem. Deus nos gerou a todos e nos deu uns aos outros para que nos ajudássemos. Por isso, este velhinho que acabamos de conhecer pelo nome de Caleb é nosso irmão e estamos aqui para ajudá-lo em nome de Deus e de Jesus. A palavra vigorosa atenuou os mais exaltados, mas, agora, outras dúvidas surgiam. Certamente não se tratavam de irmãos de carne e sim de filhos de Deus. Mas se Deus era conhecido por todos, quem seria aquele Jesus que ele mencionava, em nome de quem também estavam ali? O estado de Caleb, contudo, não melhorava. Todos espiavam curiosos, mas ninguém se dignava a ir ajudar os desconhecidos e solidários indivíduos. Ao contrário, novas indagações foram nascendo no meio do povo. Jesus? Quem é esse? Perguntava um. Nunca ouvi falar desse homem. Será que é algum deus pagão ou algum profeta que nós não conhecemos? Falava outro. O velhinho arfava, respirando com dificuldade, sem recobrar a consciência. Então, sem pensar em nenhuma outra coisa a não ser na saúde daquele homem, Josué e Zacarias trocaram olhares rápidos e, sem perguntar à multidão se podiam fazer, ambos ajoelharam-se ao redor do enfermo e, com palavras emocionadas, Zacarias ergueu uma prece a Deus, pedindo ajuda. Pai querido, eis aqui nosso primeiro sofredor que, na condição de ancião, está fraco e doente, sem recursos e sem ajuda de ninguém, exposto à comiseração pública. Seu único recurso é a proteção do céu que nos cobre com seu manto escuro salpicado de luzes que brilham como brilham nossas esperanças. Por isso, Senhor, sabendo que teu amor não vê distâncias, digna-te receber este irmão Caleb no teu seio para que ele encontre consolações e o tratamento que o recupere. Que, em nome de Jesus, teu amor possa penetrar-lhe as fibras do corpo e trazê-lo de volta ao seio de seus irmãos. A oração fora simples e rápida, mas tivera o condão de silenciar a massa que se calara para escutar-lhe as rogativas. Enquanto isso, ele e seu amigo colocavam as mãos sobre a cabeça e o corpo do enfermo que, num átimo, relaxou os músculos retesados, entreabriu a boca, serenou a respiração e deu sinais de recuperação, para surpresa de todos os que presenciavam a cena. Não demorou mais do que alguns minutos para que Caleb recobrasse a consciência e abrisse os olhos, espantando-se por ver a quantidade de pessoas ao seu redor. Calma, meu irmão. Você melhorará de tudo isso. Ai, que dor na cabeça, falou o ancião, levando a mão à região posterior do crânio, local do choque na queda contra o solo. Mas o que se passou comigo? Quem são vocês que eu não conheço? Eram as perguntas que iam vindo natural e desordenadamente na boca de Caleb, que não dava tempo para serem respondidas. O carinho de Zacarias contrastava com os olhares frios dos outros, acostumados a cenas de tragédias e sofrimentos, muitos dos quais as ensaiavam para conseguirem melhores efeitos e dividendos. Buscando acalmar o ancião,
Zacarias falou-lhe amoroso: calma, Caleb. Estamos aqui como seus irmãos em Deus nosso Pai para ajudá-lo naquilo que necessite. Fomos enviados até aqui por nosso Senhor Jesus a fim de lhe dizer que você é um dos convidados para o reino de Deus que se aproxime para demonstrar a você e aos outros o poder daquele que nos enviou, como mensageiros das verdades de Deus aos que sofrem. Por isso, aceite a nossa amizade, que não lhe pedirá nada mais do que a sua alegria e a sua felicidade. Retomando a lucidez aos poucos, o velhinho falou para que todos pudessem ouvir o seu testemunho: eu não sei quem vocês são. Só sei que eu estava no escuro absoluto onde me debatia e me feria nas quedas entre pedras e buracos, tentando vencer essa sensação. Olhava para cima e só via olhos de víboras na escuridão que me cercava. Olhares que, na mesma posição das estrelas do céu, apresentavam um brilho avermelhado, mas que nada faziam para me amparar. Isso aumentava a minha dor e a minha agonia. Tentava falar, gritar, pedir ajuda, mas nada conseguia. Não sei quanto tempo durou esse estado, mas sei que, repentinamente, vi que dessa noite escura e profunda, saindo do meio desses focos apagados e sem brilho, duas estrelas desciam do firmamento na minha direção e me envolviam com um calor e uma luz diferente de tudo. Pareceu que meu espírito pôde acalmar-se no medo que tinha e que me fazia desesperar. Todavia, a sensação de dificuldade persistia. Depois disso, não demorou muito tempo e percebi que uma força muito poderosa, como nenhuma outra que eu jamais conhecera na vida, se acercou de mim. Era mais luminosa do que todas as coisas que eu já pude ver, de forma a tornar o sol que conhecemos, pálida bola sem vida. E, apesar disso, podia olhar para ela sem me queimar e sem ofuscar minha vista. Imediatamente meu espírito se serenou e me senti entregue ao melhor dos médicos que já encontrei, que me tratou com um simples gesto de mão e me disse, de maneira suave e carinhosa: Caleb, nosso Pai te convoca para o seu reino de amor. Levanta-te e escuta as estrelas que te enviei para que teu espírito fosse salvo das iniquidades do mundo. Dito isto, ele desapareceu e eu comecei a acordar, vendo-me aqui rodeado por todos vocês. A palavra do velho era entrecortada pela emoção de alguém que enfrentara uma situação muito desesperadora e dela só conseguira sair pela intervenção das forças poderosas do invisível. Todos os que escutaram a sua palavra e o seu testemunho, facilmente puderam entender que as duas estrelas que desciam do alto eram os dois irmãos que se abaixaram ao solo para recolher-lhe a massa carnal ensanguentada. Isso produziu um impacto muito forte na alma de muitos deles que, agora, interessados no poder de que os estranhos visitantes pareciam dispor, se aproximavam para melhor escutá-los. Recolocando Caleb em uma posição de conforto que lhe facultasse melhorar e limpar o sangue que parara de jorrar desde o momento da oração, Zacarias aproveitou o momento favorável e disse para todos: irmãos queridos, o que se passou aqui não ocorreu por méritos nossos, que somos devedores perante a lei como qualquer um de vocês. Ocorreu porque Deus nos ampara e nos dá sempre de acordo com nossas necessidades, se tivermos a humildade de procurá-lo com o coração amigo e generoso. Estamos acostumados a transformar nossas vidas em um campo de disputas, em que o mais astuto merece os melhores prêmios e os mais desditosos são os que não têm a coragem ou a vontade de enganar os outros. Avolumam-se os que choram sem que lhes pareça ter fim o sofrimento. No entanto, a bondade de Deus é força viva e não poderia deixar que as multidões dos aflitos ficassem à mercê dos lobos interesseiros e venais. Por isso, o Pai enviou aquele que já havia sido previsto em nossa antiga lei, o Salvador de nossos destinos, o que alivia o corpo para encaminhar a alma, o que fala do futuro de felicidade para todos, não só para alguns. Por isso, estamos aqui, eu e meu amigo Josué, que fomos enviados para que vocês soubessem que o reino de Deus está próximo e que os que tiverem ouvidos de ouvir possam aproveitar este momento significativo em nossas vidas para se arrependerem do mal e corrigirem suas condutas. A tradição de nossos antepassados fala de Noé, construtor da arca na qual abrigou poucas pessoas e muitos bichos. Por quê? Porque os homens nunca acreditaram nos anúncios de que Noé era portador
pois o achavam senil e caduco. No entanto, os bichos, que usualmente são arrédios e desconfiados, aceitaram o convite e se deixaram conduzir serenamente para o seu interior. Deus mandou fazer um navio, deu as dimensões, determinou a época em que deveria estar pronto, como organizar as coisas em seu interior. E um navio, conquanto possa levar outras coisas, é destinado, em primeiro lugar, aos homens. E porque não havia muitos homens e mulheres nele? Por causa do nosso orgulho e da nossa prepotência, que se julgam maiores do que os avisos de Deus. Os animais, por viverem em plena natureza, não perderam esse contato com as leis sublimes e, por estarem em sintonia com a vontade do maior governante dentre todos os governantes, souberam acompanhar a voz do suave pastor e entraram na arca. Assim também, agora, o Senhor nos manda avisar da chegada de uma outra arca, na figura do enviado, por nós tanto aguardado, aquele que nos salvará das nossas misérias e que, trazendo amor em suas palavras e atitudes, se preocupa com os que choram e sofrem, curando-lhe as chagas, ressuscitando os mortos, levantando paralíticos, dando luz aos secos, curando leprosos, convertendo água em vinho, multiplicando pães e peixes para dar de comer a multidões. Esse é Jesus, que nos mandou aqui e que Caleb entreviu no luminoso sol que lhe veio convocar a nova jornada, na arca da vida, na qual haverá sempre espaço para a nossa animalidade, que aprende a ser resignada e humilde, mas não para a nossa humanidade quando insiste em ser arrogante e insolente. O silêncio era de incomodar. Afinal, Zacarias falava não apenas por si próprio e por Josué. Falava tendo por base um fato vivo e que já estava sendo interpretado como um milagre significativo. Entendendo que suas palavras impressionavam os ouvintes de maneira favorável, Zacarias voltou a falar inspirado. Jesus nos ama com um amor que nós nunca encontramos em lugar nenhum e que, uma vez sentido, é capaz de mudar todas as nossas dores em esperanças e forças. Nenhum de vocês está excluído do chamamento para essa jornada. Agora, em algum lugar da Galileia, Jesus está falando às multidões que o procuram. No entanto, sabendo que em cidades longínquas muitos infelizes não poderiam ir até ele, mandou alguns de seus seguidores até esses locais com a finalidade de amparar as suas dores e dar-lhes a notícia de que o reino do Pai está chegado para todos os homens. Além disso, com especial carinho nos enviou para cá, já que segundo muitos ignoram, Jesus pertence a uma família desta cidade, filho de José e Maria, com irmãos que devem percorrer estas ruas, mas que, como os convidados de Noé, ignoraram o chamamento para integrarem a arca da esperança que ele representa para todos. Por isso, meus irmãos, estaremos aqui todos os dias para contar-lhes o que Jesus realizou e realiza, a fim de que os corações abertos para a sua palavra possam se deixar tocar e entender que a felicidade está ao alcance de todos nós. Até que nós nos afastemos, procuraremos ajudar a todos vocês para que melhorem suas vidas a fim de que também possam melhorar as vidas dos outros. Lembrem-se de que Jesus é amor e não existe força mais poderosa do que essa, como todos nós pudemos ver nesta noite, agindo sobre nosso irmão Caleb. E por falar nisso, levaremos esse companheiro conosco para que seja tratado até que se restabeleça adequadamente, se ele aceitar nossa companhia. A emoção daquele velhinho era de contagiar todos os espíritos que o conheceram na vida, rabugento, gritador, blasfemo, insatisfeito. Sem poder enunciar palavras de gratidão, procurou as mãos de Zacarias para beijá-las com reconhecimento, mas elas não foram encontradas, pois estavam, agora, procurando levantá-lo do solo para lhe dar apoio a fim de que pudessem seguir para a estalagem. A caminhada foi lenta, mas não muito demorada, já que a pousada não distava muito do local onde se realizara o primeiro milagre da jornada do bem. Os que haviam ficado, hipnotizados pelas forças espirituais que envolveram aquele fenômeno singular, na sua maioria, se permitiram tocar pela mensagem de esperança que não pedia dinheiro nem favores, mas se oferecia com bondade e benevolência. Em muitos corações surgiu um raio de luz que lhes passou a inspirar as conversas e os comentários, ainda que não conhecessem esse Jesus de maneira profunda.
Conheciam Zacarias e Josué, bem como conheciam o fruto do amor que se materializara em Caleb naquele dia. Por isso, todos eles deixaram de comentar a chegada do governador corrupto e violento, para só falarem daqueles dois desconhecidos e do divino amigo que eles trouxeram, na forma de notícia alvissareira para suas lágrimas amargas. Caleb seguiu com eles para a estalagem. Sem pedir autorização para o seu proprietário, que já se havia recolhido em face do avanço da noite, os dois amigos, entrando por uma passagem lateral que os levava até seu modesto aposento, deram o seu quartinho para o velho e ficaram dormindo ao relento para que o ancião pudesse descansar protegido. No dia seguinte, dividiriam com ele a sua ração, comendo menos para que Caleb também se alimentasse e se recuperasse. A esperança voltava ao coração daquele velhinho que, no inverno da vida, já esperava o momento de regressar ao outro mundo levado pelas asas da morte que, na sua condição de doentes e abandonado, mais lhe parecia o anjo bom do que a temível ceifeira de vidas. Agora, Caleb voltara a ter o desejo de viver para conhecer Jesus pessoalmente e para entender o que deveria fazer para segui-lo também. Era o amor fazendo a sua primeira conquista, sem agredir, sem ferir, sem comprar, sem se impor. Os dois haviam entendido o significado das palavras de Jesus e, agora, Zacarias havia encontrado seu primeiro Absalão, ao qual devolveria a alegria de viver, para que ele reconquistasse a alegria de ser bom, consertando seu próprio passado de maldades e interesses escusos. 16. Jesus e Públio. O dia seguinte propiciou aos três novas e agradáveis surpresas. Com a acolhida de Caleb, a condição orgânica do ancião acusou significativa melhora, não apenas por ter dormido abrigado das surpresas da noite ao relento, mas também porque o tratamento que recebera não se limitara a lhe restabelecer o equilíbrio físico comprometido pela queda. Na ação fluídica do mundo invisível, as forças generosas do amor lhe haviam instilado uma grande quantidade de força vital que lhe pudesse retemperar todos os sistemas orgânicos e reconduzi-lo, se não à juventude do corpo, à jovialidade e ao bem-estar físico que acabavam por melhorar toda a disposição geral, produzindo no velhinho uma sensação de euforia e entusiasmo. Dir-se-ia que Caleb havia rejuvenescido, o que significava, entretanto que, se o corpo continuava envelhecido e desgastado pelos anos, a sua lucidez, a sua alegria, o seu estado geral eram absolutamente diferentes, o que lhe infundia outra aparência geral, perceptível por todos os demais. Em uma pequena comunidade como aquela, tanto era notícia a chegada do governador à sua estância nas cercanias da cidade, quanto a aparição de fazedores de milagres como aquele ocorrido na noite anterior, em plena vista de todos. Assim, a ação de Zacarias e Josué, pela força da necessidade de muitos e das carências humanas, passou a correr de boca em boca, tornando-se uma alvissareira novidade naquelas paragens tão acostumadas à rotina de suas próprias desgraças. Por outro lado, ambos não tinham ideia de que a experiência da noite anterior pudesse calar tão profundamente na alma dos outros desesperados que, ao contrário, se preparavam para o reencontro da noite seguinte. Efetivamente, no entardecer daquele mesmo dia, o cortejo de Pilatos deu entrada em sua vila confortável, nos arredores de Nazaré e ali se instalou para um período de tranquilidade junto ao ambiente favorável e aprazível daquelas paragens. Pilatos trazia consigo um estado de espírito confundido pelo temor e desconfiança acerca da presença do senador Públio, que escolhera trilhar caminho mais distante de suas vistas, ao mesmo tempo em que não conseguia tirar de sua cabeça a figura de Lívia, aquela que ficara gravada em sua memória no encontro nos jardins de sua casa em Jerusalém, quando havia interpretado sua fraqueza como capitulação aos seus arrebatadores encantos. A ideia fixa em Lívia fizera com que, menos de 2 meses depois que a família Lentulus se havia transferido para Cafarnaum, Pilatos já procurasse Nazaré a fim de permanecer em posição mais favorável em face da maior proximidade entre as duas localidades. Isso permitiria que estivesse em contato com os passos do enviado de Tibério, ao mesmo tempo em que lhe poderia permitir aproximação com a esposa que não lhe saía dos planos.
Tão logo se acomodou em Nazaré, Pilatos remeteu até a residência do senador em Cafarnaum o emissário que lhe fazia chegar a notícia de que o governador se encontrava na região e lhe enviava o convite para que se encontrassem quando fosse do desejo do importante visitante. Na verdade, com isso Pilatos desejava não apenas oferecer seus préstimos a Públio, mostrando-se cortês e amistoso, ainda que isso não fosse verdadeiro. Desejava também criar o clima necessário para que pudessem entretecer novos contatos através dos quais sua presença poderia alinhavar melhor a teia com a qual pretendia agarrar a cobiçada presa que parecia querê-lo e, ao mesmo tempo, fugia-lhe das mãos. Não precisamos repetir que Lívia, em momento algum, lhe dera quaisquer sinais de aceitação. Antes, pelo contrário. Ocorre que, na mente deturpada de todo conquistador irresponsável, os sinais negativos mais evidentes são interpretados como indícios de aceitação mal disfarçada por uma aparente recusa. Então, por mais houvesse se conduzido com nobreza e correção, abstendo-se de todas as investidas do governador, mais e mais este se obstinava em seu caprichoso desejo de ter todas as conquistas aos seus pés, sendo as mais difíceis as mais cobiçadas. Daí porque Pilatos estava quase que enfeitiçado por sua própria astúcia, que o impedia de ver os fatos pela janela da verdade. Também lhe pesaram na decisão de viajar a Nazaré as pressões que Fúlvia vinha fazendo sobre ele, eis que desejava que Pilatos continuasse lhe prestando as homenagens amorosas e ilícitas, como forma de continuar se sentindo importante como amante do governador romano. E por experiência própria, Pilatos sabia do perigo que sempre representou uma mulher contrariada na vida de um homem com os equívocos de caráter como os dele. Assim, colocando em prática sua visão de político matreiro, encetou a viagem a Nazaré como parte de suas tarefas de governante da região, de maneira que se manteria afastado de Fúlvia, que não poderia segui-lo em face de suas responsabilidades pessoais junto à sua família em Jerusalém. Não passou despercebida da amante, no entanto, a conduta de Pilatos e o por ele bem orquestrado afastamento, fosse por causa de sua pressão, fosse por causa da aparição de uma concorrente em seu caminho, concorrente esta que ela sabia ser difícil de vencer por causa de sua posição de importância que, aos olhos da mulher despeitada e mesquinha, lhe parecia estudada e artificial. Ao mesmo tempo em que os olhos de Pilatos se voltavam para Cafarnaum, as autoridades de Nazaré estavam com os olhares voltados para o governador, procurando tudo fazer para agradá-lo e enaltecer-lhe a pessoa, como maneira promíscua de se manterem a cavaleiro de vantagens e conquistas materiais. Na noite da chegada, como já houvera sido acertado por seus subalternos, Pilatos não se apresentaria para nenhum encontro ou comemoração por preferir o descanso depois de longa viagem. No entanto, a festa inicial de sua estadia em Nazaré estava marcada para a noite seguinte, quando os mais importantes da cidade o receberiam em recinto privado, para que todos os encontros e conversações pudessem ser realizados sem a desagradável presença das testemunhas, com seus olhos e ouvidos indiscretos. Assim, na noite seguinte se enfileirariam os judeus de muitas facções ao lado dos sacerdotes e religiosos, bem como dos que exerciam os deveres públicos em nome de Pilatos, nomeados para os cargos ou que os haviam comprado a peso de ouro, além das atrações festivas, como comidas exóticas, tão ao gosto do procurador, e companhias femininas sedutoras, como o silencioso oferecimento dos habitantes da região para que o homem mais importante depois do imperador pudesse embriagar-se no capitoso vinho das ilusões físicas. Ao mesmo tempo, distante dali, em Cafarnaum, a família Lentulus passava por apuros aumentados. Isso porque bastou a chegada àquelas paragens para que a pequenina Flávia viesse a piorar, perdendo em poucos dias todas as melhoras que haviam sido observadas quando de sua estada em Jerusalém, o que produzia um estado de quase desespero nos pais, que tudo tentavam fazer para auxiliar a pequenina criança na luta contra a enfermidade. Tal dificuldade pessoal lhes mantinha as atenções voltadas para a pequena, em todas as horas do dia, principalmente de Lívia e Ana, sua serva de confiança e confidente pessoal.
A presença de Sulpício junto do senador era algo que Pilatos havia determinado anteriormente e, por isso, nos momentos de dor e agonia em que os pais imaginavam estar muito próximo do desenlace da filhinha amada, era ele o único romano conhecedor da região e dos costumes a quem o senador poderia ouvir sobre os boatos acerca daquele profeta ou curandeiro que se estava tornando famoso. Sulpício não tinha ideia de que Públio era encarregado pelo imperador Tibério de enviar-lhe notícias sobre Jesus e, no diálogo que tiveram sobre as qualidades do Divino Mestre, o leitor não viu mais do que o interesse de um pai aflito pelo estado de saúde de sua filhinha, imaginando que era esse o único motivo por que Públio estava crivando de perguntas. Em realidade, o próprio senador muitas vezes tivera o pensamento de procurar a figura daquele homem desconhecido, pessoalmente, não apenas para cumprir as determinações de Tibério, mas em função das próprias necessidades da filha enferma. No entanto, ao pensamento de sua aproximação direta e a solicitação de amparo ao nazareno desconhecido, os pruridos de seu orgulho, de sua posição política junto a Roma, de seus modos refinados e nobres da tradição da gens Cornélia, fiel devota dos antigos deuses de seus antepassados, vinham-lhe à mente para desencorajá-lo de qualquer iniciativa. Via-se como um grande e importante cidadão do primeiro mundo da época, recorrendo aos ritos mágicos e às poções miraculosas de algum curandeiro regional, ignorante e esperto o suficiente para iludir a crendice ou a boa-fé das pessoas, igualmente ignorantes. A falsa noção de superioridade o impedia de acercar-se da verdade de maneira direta como ele mesmo fizera Vera Sulpício, afirmando não ser dos que comprometeriam os seus deveres de homem de Estado, desmoralizando-se diante dos outros, que veriam nesse seu comportamento, a derrocada de suas tradições superiores diante das crendices e superstições estrangeiras. Assim estavam as coisas até que, no desespero de seu sofrimento, a própria filhinha Flávia, atendendo ao oferecimento paterno que lhe prometia cumprir todos os caprichos para que ela se sentisse mais fortalecida, recusara-se a pedir brinquedos, guloseimas, passeios. De dentro de seus modos infantis, a pequena Flávia pediria que o pai lhe trouxesse o profeta de Nazaré. Assim, fosse por causa da determinação de Tibério, fosse por causa do desespero de pai e, ainda mais agora, atendendo à súplica da própria filha, o senador se via vencido em seu orgulho patrício e era compelido pelas circunstâncias a ir ao encalço daquele que, até aquele momento, tratara com o desdém dos que julgam tudo saber e, por isso, estar em patamar de superioridade. No entanto, como não pretendia que tal encontro se desse diante do poviléu que constantemente o cercava, deliberou favorecer que ele ocorresse como que patrocinado pelo acaso ou de maneira fortuita, como forma de livrar-se dos comprometimentos que uma procura direta e pessoal acarretaria perante os olhos alheios e perante sua própria personalidade, que se considerava muito importante. Sabendo que os caminhos que Jesus trilhava eram, geralmente, os que o levavam ao lago junto dos pescadores que o seguiam, o senador planejou um passeio solitário pelos mesmos caminhos, ao cair da tarde, a fim de que não parecesse que estava procurando Jesus desesperadamente e, se o acaso lhe possibilitasse tal encontro, convidá-lo-ia para uma visita a seu lar, como era costume da região à acolhida de algum conhecido com quem simpatizasse, a fim de que, envolvido pelas asas da casualidade, pudesse proteger a sua dignidade pessoal e política, ao mesmo tempo em que atenderia às necessidades da filha doente. Planejou e assim realizou. No entanto, as preocupações mundanas não tinham importância para a concretização das verdades infinitas. E se o senador passeava distraidamente sem ter revelado a ninguém o teor de suas intenções, Jesus seguia pelas mesmas trilhas, deliberadamente, com o fito de encontrá-lo para a convocação fatídica do amor, que poderia transformar para sempre o destino do homem falível. O encontro de ambos foi absolutamente inesquecível para Públio, eis que, em momento algum de sua vida houvera sentido tal imponência vestida de simplicidade, tal grandeza trajada de pequenez, um magnetismo que nenhum dos poderes mundanos conseguiria, jamais, espelhar ou imitar.
A emoção daquele instante penetrou-lhe, seria a resposta das lágrimas abundantes, se fez acontecer quase que de maneira incontrolável ou impensável. Homem acostumado aos trâmites burocráticos, vacinara-se muitas vezes contra a emoção que a miséria poderia causar, adulterando o sentimento com a frieza de seus raciocínios, que não poderiam ser corrompidos por sentimentalismos. Assim, desacostumado à emoção, não soube como dominá-la nem fez nada para impedi-la quando Jesus surgiu à sua presença, naquele momento em que a lua dava os seus sinais de vida, na noite que começava majestosa. E não limitado apenas às lágrimas, o homem de estado, inexplicavelmente, sentiu-se impulsionado a ajoelhar-se na verdura que lhe sustentava os pés, ainda que a figura do mestre se encontrasse a certa distância de sua pessoa. O silêncio ao redor atestava a ausência de testemunhas diante da chegada da noite. Todavia, o fascínio de tal encontro fora tal em seu espírito que, em momento algum lhe passara pela cabeça a preocupação de que alguém mais pudesse presenciar aquele gesto de subserviência, vindo de um dos homens mais importantes da Palestina naqueles tempos. Vendo-lhe a submissão quase mecânica, incapaz que era de se manter de pé diante de tal majestosa simplicidade, Jesus caminhou na direção de Públio e, com suavidade e meiguice, dirigiu-lhe a palavra, que era compreendida pelo senador como se Jesus lhe falasse no mais belo e clássico latim. Senador, por que me procuras? Tomado pelo encantamento, Públio não conseguia articular palavras que se sufocavam em seu peito. No entanto, seus pensamentos eram escutados por aquele homem tão diferente de todos os outros, como se tivessem o timbre sonoro da própria voz. Sem saber o que dizer, angustioso e vencido, pensou na criança enferma. Em resposta, Jesus o advertiu de que o seu orgulho não lhe seria o motivo da salvação da filha, mas sim a fé da esposa amada que enriquecia a vida de todos os que partilhavam a sua presença e que os poderes que ele defendia ou representava eram extremamente fugazes diante dos poderes superiores que dirigiam os destinos dos homens. Tais advertências da verdade sobre seu caráter arrogante lhe eram feitas com tal benevolência que, se num primeiro momento o senador se sentiu ferido por elas, relembrando a grandeza do império e dos Césares, a palavra firme e grandiosa daquele diálogo fazia-o defrontar as próprias reações imediatas, mostrando, num segundo momento, que tudo aquilo que se lhe estava revelando era a mais pura realidade. Ao mesmo tempo, Jesus atribuía a ele o acréscimo de responsabilidades pela cura da filhinha, que fora propiciada pela fé da esposa sincera e humilde, mas que, para ele, significaria um aumento de deveres para com Deus, no sentido do amor ao próximo. Sem conseguir falar nada, Públio se viu avassalado por um poder muito maior que qualquer um que já houvera defrontado ou conhecido. De tal maneira que se manteve no mesmo lugar, chumbado ao solo, presenciando a transformação daquele Jesus que se modificava ao influxo da oração, com os olhos voltados para o firmamento. Pouco depois, um torpor incontrolável levou o senador ao sono profundo, do qual se libertou hora e meia depois, assustado e confuso. Havia sonhado. Havia sido vítima de um sortilégio, tão ao feitio dos judeus daquelas terras? Como houvera se humilhado de joelhos diante de um desconhecido. Quem teria a autoridade para se dirigir a ele naquele tom de sinceridade sobre a sua pessoa? Todos estes pensamentos o faziam se sentir diminuído ou rebaixado, causando-lhe uma confusão mental muito grande, pois apesar de tudo isto, sua memória guardava todos os detalhes daquele encontro tão importante. Sua conduta mental atestava a luta entre o mundo velho e o mundo novo, onde as mentiras da opulência social eram atacadas pela verdade da simplicidade espiritual, onde o senador romano era acusado pelo mendigo nazareno. Sua presunção de superioridade, longamente acrisolada em seu espírito pelo exercício dos valores romanos da tradição de seus antepassados, fez com que acabasse por considerar ridículas ou risíveis todas aquelas cogitações que se voltavam contra o mais sagrado de suas crenças, e se repreendeu mentalmente por ter dado ouvidos aos pedidos de sua esposa e de sua filha para representar aquele papel ridículo na comédia daquela hora, que foi como ele considerou a ocorrência que testemunhara.
Coisa de tolos e alucinados aceitar a fraternidade entre os mais diferentes indivíduos. Coisa de malucos acreditar em um pregador de filosofias tão perigosas ou perturbadoras. Assim pensava, atormentado, procurando o caminho de casa. Não se esquecia, porém, das promessas que aquele homem houvera feito sobre a cura da filhinha amada, mas nelas não desejava acreditar em face do escárnio que havia voltado aos princípios elevados que o mestre lhe havia apresentado com sinceridade diante da alma escurecida pelo orgulho patrício. Caminhou imaginando os sofrimentos da filhinha e se penitenciando por não poder fazer mais nada por ela, diante das impotentes forças ou recursos que lhe estavam à disposição. Lembrou-se dos médicos consultados, das poções medicamentosas que lhe foram ministradas, dos procedimentos com os quais se pretendia diminuir o padecimento infantil, tudo em vão. Novamente lhe apertava o coração a lembrança da dor daquele ser amado quando se aproximou da moradia, agora silenciosa e preparada para o repouso noturno. Pé ante pé, adentrou na vivenda e buscou o aconchego do quarto da enferma a quem desejava vislumbrar antes de se recolher. E, quando abriu lentamente a porta que lhe permitia o acesso ao seu interior, nada mais de uma criança chorosa e abatida, incapaz de descansar e sorrir. Lívia carregava em seu colo o pequenino anjo que repousava, envolvido num halo de serenidade e conforto que há muito tempo não vislumbrava no semblante sempre abatido de Flávia. Sedutor sorriso estampou-se no rosto da pequenina criança quando se inteirou da chegada do pai amado, convencendo-o de que aquelas não eram apenas confusas aparências produzidas pelo seu desejo de ver melhorada a filha. Escutando os relatos de Lívia, inteirou-se de que um fenômeno sobrenatural havia ali ocorrido e que, graças a ele, que atribuíam à intercessão do profeta de Nazaré, a pequena estava salva, com ânimo recuperado, tendo se alimentado normalmente e dado sinais de alegria e desejo de brincar. Ali estava a prova de tudo o que ocorrera com ele, horas antes. Lá estava a mão generosa de Jesus curando-lhe a filha. No entanto, admitir tal poder e grandeza, seria, ao mesmo tempo, admitir a própria inferioridade. Admitir a ação de Jesus, mesmo à distância, seria ter que considerar verdadeiras as suas palavras sobre o seu estilo de vida e seu modo de ser. Escolher entre o seu mundo e o mundo de Jesus era isso que teria de fazer. Assim, pressionado entre a humildade e o orgulho, apesar da prova candente ocorrida em sua própria casa, Públio recusara-se a atribuir a cura à intervenção daquele ser tão especial e renegara a sua ação para que não tivesse de abdicar dos favores do mundo aos quais se apegava com extremo orgulho e venerava com todas as forças de sua tradição. Entre romper com Roma e romper com Jesus, preferiu negar este último para seguir atrelado à primeira. Lá dentro de si, porém, não conseguiria enganar-se por completo para sempre. Também em sua vida, chegaria a sua hora de reconciliar-se com a verdade, ainda que depois de muito sofrimento. No entanto, agora já tinha o que falar a Tibério, como cumprimento de parte de sua missão na Palestina. 17. A segunda pregação. Naqueles dias que se seguiram à cura de Flávia, o seu organismo se foi restabelecendo rapidamente e a alegria regressou ao ambiente da casa. Naturalmente, o senador não relatou com os detalhes que correspondiam à totalidade da verdade o encontro que tivera com Jesus. Indagado por Lívia, que com a convicção de sua fé pura e generosa sentia que tal milagre havia sido realizado pelo profeta Nazareno, Públio limitou-se a dar evasivas e genéricas descrições do que ocorrera, sem referir-se à sua postura de subserviência involuntária nem às lágrimas de emoção. Naturalmente que o espírito de justiça sempre presente na sua mentalidade de patrício romano o impedia de menosprezar aquele homem ou de negar o encontro que tivera. Todavia, uma vez que atribuiu a cura da filha a um esforço de toda a família com médicos e remédios, proibiu qualquer alusão ao referido profeta como responsável pela cura de Flávia. Qualquer ideia nesse sentido seria combatida por ele e o responsável seria severamente punido. Lívia conhecia o orgulho do marido amado e, uma vez que Flávia estava curada, aceitou-lhe as exigências sem que isso significasse partilhar dos mesmos pontos de vista do marido. Em segredo,
Com a amiga Ana na condição de serva da família, Lívia se permitia discorrer sobre os fatos e entendia ter havido, ali, a intercessão de força superior, dada a ocorrência de efeitos físicos junto à criança, como se uma mão luminosa lhe estivesse tocando a pele e removendo os processos infecciosos e purulentos, na intimidade do quarto onde se encontravam, enquanto Públio estava fora, naquele dia tão especial. Assim estavam as coisas quando, poucos dias depois, a família se vê visitada por um emissário de Flamínio Severus que, como amigo e confidente de Públio, administrador de seus interesses em Roma, lhe fora enviado com correspondências, pequenos brindes, notícias, relatórios e documentos que lhe cabiam conhecer. A chegada de Quirilios, ex-escravo de Flamínio e que se achava vinculado à família Severus, encheu de alegria o ambiente, pois ele trazia notícias dos queridos amigos distantes. Assim, o dia foi de leitura das diversas correspondências e, ao mesmo tempo, os dias subsequentes foram de ardoroso trabalho para Públio que, encerrado em seu escritório, passou longo tempo redigindo respostas e documentos necessários à continuidade dos trabalhos de Flamínio. Nessa ocasião, ainda que não tivesse cuidado de aprofundar os processos de investigação sobre a administração da Palestina, Públio escreveu longa carta, destinada ao imperador e ao Senado, dando a conhecer a personalidade daquele homem diferente, descrevendo e referindo-se ao seu extremo e profundo poder magnético, diferente de todas as coisas que já houvera conhecido. Foram palavras medidas para que nelas não fossem vistos a empolgação infantil ou o entusiasmo pouco conveniente nas descrições e que, em geral, desnaturam o que se está descrevendo, mas, ao mesmo tempo, foram frases que procuraram fazer um perfil físico e emocional do referido taumaturgo para que o imperador o pudesse conhecer não mais como lenda, mas sim como verdade, traçando-lhe, na medida do possível, a sua estrutura psicológica. Nessa descrição, sem nenhuma referência pessoal ao ocorrido entre eles, Públio procurou ser imparcial e não deixou que qualquer desejo de encobrimento da verdade lhe toldasse o raciocínio, já que estava a serviço de Tibério, a quem prometera fidelidade na expressão da realidade. Assim, fora remetida a correspondência pelo mesmo emissário que regressara à capital do Império poucos dias depois, carregando consigo as amorosas respostas dos Lentulus, bem como documentos em geral e a carta para Tibério que Flamínio trataria de fazer chegar às mãos do próprio, pessoalmente. Nesse mesmo dia, ao cair da tarde, outro mensageiro deu entrada ao refúgio do senador, agora mais aliviado e já pensando em regressar brevemente à sede imperial. Era o emissário de Pilatos, que lhe dava a conhecer a estada do governador em sua residência de Nazaré, colocando-se à disposição do senador para qualquer necessidade. Feliz por saber de sua presença próxima, Públio contava em não mais precisar voltar a Jerusalém ao dar por encerrado o seu trabalho, com o fito de despedir-se do governador. Pretendia, rapidamente, inteirar-se das práticas ilegítimas na administração dos negócios de Estado na Palestina e, assim que estivesse bem municiado, tornaria a Roma rapidamente com toda a família. As coisas, no entanto, não ocorreriam como desejava. Envolvido pelo trabalho de investigação e aliviado dos traumas da doença insidiosa da pequenina, agora em franca recuperação, a alegria do grupo teve breve duração, eis que, passado pouco tempo, uma nova desgraça se abate sobre a família, com o desaparecimento do outro filho do casal, o pequenino Marcos. Inexplicavelmente o pequenino sumira, apesar da proteção dos escravos, dos soldados, dos servos íntimos. A dor da família, o desespero dos pais, as angústias da perda levaram o senador a instituir o castigo como maneira de tentar encontrar respostas para o desaparecimento. Para o chicote foram enviados os escravos, os servos mais diretos ligados ao processo de vigilância, mas todos diziam nada saber ou nada conhecer. Aquele fato mudara todos os planos de Públio que, contra a sua vontade, novamente se via jungido àquela terra que já estava considerando maldita. Voltando a Nazaré, o dia que se seguiu à chegada de Pilatos foi de normalidade para os nossos personagens,
trabalhadores da estalagem, taberna apenas com a diferença de que, tanto Zacarias como Josué, naquele dia, dividiram suas rações com o velhinho, que se recuperava a olhos vistos. O entardecer levou-os ao pensamento de que novamente poderiam estar na região onde conheceram Caleb no dia anterior e, sem terem qualquer ideia do que encontrariam, estavam ansiosos para voltarem ao local e pregar a palavra de Deus cujos primeiros contornos haviam sido historiados na noite anterior. Nazaré estava engalanada pela chegada do procurador da Judeia e nessa mesma oportunidade seriam realizadas as cerimônias oficiais de recepção. A noite chegou e os dois homens, acompanhados por Caleb, que não permanecera na estalagem a fim de não criar problemas aos novos amigos durante o dia e que fora abrigado à sombra de vetusta árvore nas proximidades, tomaram o rumo da cidade para darem seguimento aos seus objetivos. Lá chegando, logo de início, puderam perceber, à distância, um acúmulo maior de criaturas, todas elas parecendo sofredoras e componentes da turba dos desesperados. No entanto, no mesmo local, um número maior de enfermos, de velhos, de crianças, de paralíticos dava sinais de que a notícia da cura de Caleb se tinha espalhado e que, mais e mais pessoas pretendiam conhecer os dois visitantes forasteiros. A chegada dos três levantou uma onda de contida euforia entre todos. São eles, gritou rapidamente um dos que na noite anterior haviam presenciado os fenômenos espetaculares. Vejam o velho Caleb como vem andando como se tivesse 20 anos. Nem parece que já está na casa dos 70, falaram outros que o conheciam há muito tempo. Em resposta, mais e mais pessoas se aglutinavam ao redor dos três homens que, agora, já tinham chegado ao sítio onde os fatos se desenrolaram na véspera. Alguns, com um olhar reverente e amedrontado, temiam que os desconhecidos pudessem ter parte com as forças malignas e que o diabo lhes pudesse ser o agente principal. Como se fosse possível que o demônio fizesse o bem. Outros se mantinham desconfiados, na postura típica dos que precisam ver para acreditar, mas que duvidam sistematicamente até que possam comprovar com seus olhos, pessoalmente. Outros, os mais doentes, olhavam para os homens como se estivessem vislumbrando a solução para suas lágrimas, crédulos e sinceros, forçados a isso pela desgraça pessoal de suas angústias que, para eles, era a maior de todas as barreiras que precisavam vencer. Para vencer tais desafios físicos, morais, emocionais, os sofredores, cansados da realidade insofismável das lágrimas e das feridas purulentas, aceitavam os forasteiros como emissários de Deus e tinham o desejo de poderem, também, receber o beneplácito de seus gestos de carinho e suas bênçãos. Por isso, ali estariam e escutariam tudo o que fosse necessário, na esperança de que tal possibilidade lhes servisse de remédio e solução. Esse era o panorama que surpreendeu os dois emissários de Jesus e até o próprio Caleb, que não imaginava que houvesse uma tal quantidade de estropiados em Nazaré. Na verdade, não havia. No entanto, a notícia correu às redondezas e dali, dos arredores, muitos se dirigiram até a cidade, alguns até com a desculpa de que iriam ver a recepção a Pilatos. Além disso, não nos esqueçamos de que, por força da chegada do governador, a população fixa de Nazaré sofrera um aumento significativo por causa dos negociantes, curiosos, mercadores, que viam aí a oportunidade de ganhos. E quando se encontram o poder e o comércio localizados em algum lugar, as misérias se lhes concentram ao redor, na tentativa de aproveitarem alguma migalha que lhes caia das mãos. Por isso, também, é que se encontram tantas favelas nas cercanias de grandes aglomerados de riquezas, como bairros nobres de cidades importantes, grandes centros comerciais, que sempre atraem a cobiça dos que querem ganhar mais do que já possuem e a esperança dos que têm o desejo de conseguir algo do indispensável que lhes falta. Nazaré, assim, tinha mais gente desesperada naquele período, gente que soube da cura de Caleb. Os mais importantes e ricos, mercadores ou negociantes, procuravam a proximidade do governador, acercando-se do local onde estava designada a sua recepção pessoal. Os mais miseráveis e lazarentos,
desesperançados, enfermos e vencidos procuravam a proximidade dos enviados do Cristo, aglomerando-se na Via Dolorosa, no local destinado à recepção da esperança. Quando se viram cercados por aquela gente simples, Josué e Zacarias se lembraram das vezes em que viram Jesus envolvido pela massa e puderam ter uma modesta e pálida noção do que significava ser o foco do desespero das pessoas, como era o Mestre querido, tendo de encarar um desafio tão difícil e volumoso. Naquele dia, conforme haviam combinado, caberia a Josué o exercício da palavra primeira, por isso, em face da desordem que reinava no local, Zacarias tomou a frente e falou em alta voz para que fosse ouvido acima do burburinho da plebe. Irmãos de Nazaré, a paz seja convosco. Felicitamos a todos em nome de nosso Mestre Jesus e informamos que aqui estamos em nome de seu amor para falarmos do reino de Deus, tarefa hoje que será feita pelo nosso querido irmão Josué. Para que isso possa ocorrer em paz e harmonia, peço a todos que se sentem a fim de escutarmos a mensagem. O povo desejava rapidez sem esforços. Aquela solicitação pareceu ser atendida naturalmente por muitos, mas, para alguns, foi motivo de contrariedade. Queremos a cura, não a conversa, falaram alguns, escondidos no anonimato da multidão, no que foram seguidos por outros que confirmavam, repetindo, é isso mesmo, a cura, a cura. Vendo o estado de ânimo de alguns que, felizmente, estavam em minoria, Zacarias foi firme e respondeu, ninguém que está aqui, o está obrigado. Quem não desejar escutar considere-se livre para ir procurar outra coisa para fazer. Nós permaneceremos aqui para falarmos do reino de Deus que é chegado, para quem ficar e compreenderemos qualquer um que, não querendo ouvir, se afaste daqui, levando consigo as nossas bênçãos também. A palavra de Zacarias trouxe à realidade os ignorantes e preguiçosos, que sempre desejam o que é mais rápido para que, beneficiados, se mantenham iguais na miséria moral em que sempre viveram. Sem outro remédio e como não se afastou nenhuma alma do lugar, não lhes restou outra opção senão a de procurarem se sentar o mais próximo possível dos visitantes para não perderem nenhum dos lances de sua pregação. Aquela reunião, no entanto, passava desapercebida das autoridades de Nazaré e dos homens mais importantes, pois que se achavam congregados ao redor do governador, interessados nas negociatas com os poderes mundanos. Agradecido pela iniciativa do amigo, Josué levantou-se e proferiu singela oração a Deus, com o que seu coração possuía de mais puro e sincero, introduzindo no ambiente uma atmosfera favorável a que os espíritos encarnados e desencarnados conseguissem assimilar as noções espirituais elevadas da mensagem de Jesus. Ao mesmo tempo, rogava interiormente que Jesus não lhe faltasse naquela hora de desafio para seu espírito que era batizado, naquele momento, como pregador da verdade, sendo, entretanto, imperfeito e igualmente necessitado dela. Terminada a oração curta, mas envolvente, os mais de 50 ouvintes estavam como que hipnotizados pela sua palavra doce e fraterna, que diferenciava muito das preces arrogantes dos fariseus nas sinagogas, dos sacerdotes oficiais, sempre grandiloquentes e presunçosos. A voz suave de Josué era como orvalho brando que, invisível, caía do céu e acalmava a sede das folhinhas no chão. Terminada a oração, Josué começou contando que a tradição religiosa dos judeus sempre esperou por um Messias, cuja tarefa, segundo eles próprios imaginavam e pregavam, deveria ser a libertação do povo das garras dos invasores, qual novo Moisés que, enfrentando a arrogância do faraó do Egito, forçou com os poderes miraculosos a permitir que o povo partisse para a terra prometida. Por isso, por longos séculos, de geração em geração, se fez imaginar que um novo libertador voltaria como Messias prometido para dar voz ao povo hebreu e reconquistar a sua independência. No entanto, afirmava ele, inspirado por forças superiores, o Messias enviado pelo Pai estava na terra prometida naquele momento, envergando a humilde veste de um nazareno apagado para que se construísse um novo reino no coração dos homens. Ouvindo tais palavras, alguns, menos sintonizados com os conceitos elevados,
demonstraram discordância, que imediatamente foi rebatida por Josué, que se espantava com a própria eloquência. Sim, amados irmãos. Muitos de vós gostaríeis de ver a chegada do poderoso Senhor, arrogante como os invasores e libertador do nosso orgulho de raça. E no entanto, que seria ele depois de libertar a nação? Outro déspota,